Golden Tulip, Michele Tour, Tábua de Carne. 89,9. E agora são 7h44. Repita. 7h44, estamos de volta com o seu Jornal da Manhã e já estamos com a nossa convidada de hoje aqui na bancada, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, que é atualmente diretora da Escola da Magistratura, foi vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado no biênio aí, no ano de 2021 e 2022, já atuou no TRE, na Corregedoria também. E tem vários trabalhos, está à frente de um núcleo de vários projetos aí socioambientais. Seja muito bem-vinda, desembargadora. Vamos começar conversando aí como é que é esse pique. A senhora é um ícone, Túlio, no judiciário, porque ela trouxe muito esse lado de aproximação do judiciário com o povo, com a população, principalmente nas regiões mais longe, né, do estado, levando vários serviços aí do judiciário. Bom dia, estou muito feliz de estar aqui com vocês e a gente poder possibilitar as pessoas para saberem o que é o Tribunal de Justiça, o que ele faz, não só em termos de decisões, que é uma obrigação nossa como juiz, mas principalmente com esse olhar social que a gente, aliás, o tribunal tem tido há muitos anos, né? Nós lá até em Touros, em 1980, a gente já começou, tem Fátima Soares com esse olhar, tem Lena Rocha e muitos outros juízes que hoje já estão trabalhando esse lado social. E tem aquela questão que já que Patrícia falou sobre essa aproximação, tem um projeto também, Justiça na Praça. O Justiça na Praça nasceu até com Oswaldo, desembargador Oswaldo Cruz, há muito tempo. Depois ele foi institucionalizado. E eu me lembro que a Patrícia estava no TJ realmente quando a gente começou a vender o peixe. Como a gente diz lá no interior. E aí a gente sentia uma interrogação, principalmente nós, desembargadores. E aí nós fizemos um primeiro evento desse porte na frente do tribunal ali na Praça 7 de Setembro. E dali a gente conseguiu com que as pessoas acreditassem no projeto. Porque toda essa visão social que o Tribunal de Justiça tem uma única finalidade. É aproximar, é deixar essas amarras que todo mundo tem, medo do Tribunal de Justiça, todo mundo tem, do tribunal, do judiciário no geral. E inclusive ter medo de ir falar com o juiz. E um desembargador, então, chegar na rua para conversar com o povo. Pois é. Uma vez eu vi a palestra da ministra Carmen Lúcia, que quando ela era da OAB e com Heriberto lá na OAB Federal, e ela disse, não, o juiz toma posse como juiz, mas depois é o próprio Deus, né? Eu não sei se ela ainda fala isso, mas antigamente ela dizia, mas o que ocorre é que nós juízes, a gente tem uma preocupação de fazermos os processos e esquecemos o principal, que é onde a gente está fazendo o processo. Então, qual foi a primeira pessoa que me deu esse olhar? Um senhorzinho de Touros, que quando eu tomei posse a gente saía muito cedo e eu passava na feira, nas terças-feiras, que ainda hoje é. E eu lá, o rapaz vendendo macaxeira, batata, um homem comum do povo. E eu perguntei a ele se já tinha conhecido o juiz, e ele fez o sinal da cruz. E eu disse, meu Deus, como a gente está longe. Não tá bom, não. Não tá, é um horror. Então, como é que, às vezes até eu brinco, eu digo, meu Deus, quando a gente chega num canto, ninguém nem tá aí, a não ser que diga, não, o juiz vem aqui, mas se a gente não disser, a gente chega calado e sai calado. Se chegar um vereador, um deputado, um parlamentar, meu Deus, todo mundo se levanta, todo mundo vai. Agora, qual é a grande diferença disso? É exatamente essa aproximação que nós não temos. Nós não tínhamos. Nós, desde que a gente começou a trabalhar efetivamente no NAPES, que é o Núcleo de Ações e Programas Socioambientais, a gente está vendo a diferença. Tanto que muitos juízes hoje, Felipe Barros está aqui, Marco Vinícius está lá em Currais Novos, Luiz Cândido e outros que trabalham assim ardentemente pela sociedade e sem esquecer a sua obrigação funcional.
Então, nesse NAPS a gente tem vários vieses. Então, o Justiça na Praça, que nunca levamos lá para Macau, porque nunca foi pedido. Mas agora está uma briga danada dos prefeitos que querem que a gente Como é que ele os projetos. funciona? Funciona como? O prefeito pede, porque tem não é um custo, é um investimento. Geralmente as prefeituras já têm aquilo, a maior parte. E aí pede, a gente marca um dia e leva os serviços, os servidores, os juízes e os desembargadores. Então é uma diferença enorme você saber que o tribunal está saindo da sua sede para ir para uma praça pública como os gregos faziam. Então ali tem tudo. Quantas experiências, Fran, que é jornalista, vocês conhecem, tem inúmeras experiências a dizer da benesse que o tribunal leva em todos os lugares que passou. Em Ceará-Mirim, em Patu, a gente teve um caso de ter um avô, um pai, um filho, os netos, ninguém tinha o registro de nascimento. Coisa básica, né? E quando aquele homem estava com o registro, vocês precisam ver a alegria, chorando, dizendo, agora eu posso ir cumprir a minha promessa lá no Padre Cício. Se sente pertencendo à sociedade, né? É pertencente. Nós temos que ir, sim. O povo não sabe, o povo é pobre, o povo não tem como ir atrás de todos esses serviços que são postos numa praça pública. Tem esses serviços, audiências e também um casamento comunitário, né, desembargadora? Tem casamentos, tem as audiências, tem todos os serviços, não só do judiciário, mas dos parceiros, que são inúmeros parceiros. E esses casamentos, a gente já levou quase 20 mil casamentos. Casamentos comunitários. Agora mesmo a gente casou o prefeito de São Gonçalo aqui, no Justiça na Praça. Uma coisa fantástica, assim, com toda a dignidade, com decoração, com show da cultura do local. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa fantástica. Além desse projeto, tem esse outro, que eu digo, será que se a gente tivesse levado esse projeto lá para o Congresso, estaríamos hoje vivendo esse horror que estamos vivendo? Não estaríamos. Por quê? Porque lá a gente tem o Justiça e Escola, a gente leva os valores que a nossa mãe ensinou, de respeito, de solidariedade, de sinceridade, de tudo. E o que falta tanto no Brasil hoje é respeito. Respeito, que é uma coisa assim que a gente leva em todos nas escolas públicas dos municípios e do estado, e a gente vê que quando a gente sai, são 2 dias de treinamento, de oficinas, de painéis, levados pelos nossos próprios servidores. E a gente sai, aquele pessoal, aqueles educadores estão chorando de alegria, porque muitas vezes eles dizem, mas o que é que o tribunal vem dizer a gente? E aí a gente passa naquelas salas todas com as cores respectivas, né? O amarelo é o respeito. É o amarelo que a gente intensamente a gente trabalha. E aí a gente vê aquelas salas, os professores com tudo aquilo amarelo, tudo aquilo verde, tudo aquilo roxinho, cidadania roxinho. E aí a gente, quando sai, a gente diz, meu Deus, como eles estão felizes. E nós também, claro, naturalmente. E é um trabalho que leva a informação não só para os alunos, mas também para toda para a os educação, pais, né, a parte educacional. Além desse, no NAPS ainda tem o ambiente, né? O meio ambiente, que é a sustentabilidade, que a doutora Fátima é a coordenadora, e vamos levar para Guamaré todos 3 projetos, todos 3. E aí é uma coisa assim muito boa, que há uma receptividade dos nossos projetos, daquilo que o tribunal leva e do grande diferencial do tribunal no CNJ. Nós temos um app enorme, nenhum chega a nossos pés, porque o número é surpreendente. Nós temos quase 1 milhão de pessoas que já nos viram nas ruas. Nós temos quase mais de 500 mil de crianças e adolescentes que foram beneficiados pelo projeto. Nós temos vários projetos de natureza, de meio ambiente, que ninguém tem. E a equipe do próprio tribunal também abraçou essas causas, né, doutora? Mas uma coisa que mais eu posso até estar fora, mas a equipe está lá entusiasmada de levar
não só essa equipe do NAP, mas todas as equipes que trabalham nos projetos sociais são muito entusiasmadas, e isso é o que faz a gente ter esse retorno grande da sociedade. A senhora falou que possa até não estar lá, a senhora já caminha para a aposentadoria do tribunal? Eu acho que nós temos desembargadora, né? Renato Russo tem uma música que a gente leva muito, nós cantamos, ousamos cantar nos nossos projetos, e ele tem aquele que fala no tempo. Nós temos tempo de tudo. Eu só não vou ter aquela outra música que nós levamos que fala, eu devia ter visto o sol nascer, eu devia ter visto o sol, eu devia ter dito, eu amo você, eu não vou estar nessa música, porque tudo aquilo que eu pude fazer, eu fiz. Deixou a semente plantada, não é, desembargadora? Exatamente. E nessa área de educação aqui, na escola, a senhora está à frente da Escola da Magistratura agora. E o que é que temos de novo? Vai passar esse ano, não é? O ano que vai chegar a aposentadoria da senhora, mas ainda tem alguns meses. O que é que a senhora pretende trazer de inovação aí? A inovação maior foi trazer uma equipe fantástica que é inovadora, é moderna, e a gente quer interiorizar a escola. Mas interiorizar, como a senhora vai querer, eu quero ir no Alto Oeste. O Alto Oeste é esquecido, é longe. O Médio Oeste não é tanto, porque tem Mossoró, e a gente sempre tem atitudes ali, ações ali. E a gente fez o que então? Nós vamos levar a escola para, em parceria com qualquer uma outra faculdade. Por exemplo, lá em Pau dos Ferros, a gente levar umas capacitações, mas não com esse nome, não com essa metodologia, não com esse viés. É um perfil diferente de oficinas, de workshops, de painéis, mas de coisas dinâmicas. Então? O público é o nosso servidor e o nosso juiz. Então, a Escola da Magistratura tem esses dois vieses. É para os magistrados e servidores. Como se forma um juiz? Como se forma? Primeiro, qual é o principal formador que o juiz deve ter? Eu quero ser juiz? A minha opção, eu quero ser juiz realmente? Porque não adianta, é como um casamento. Se você casa e não está bem, você tem que sair. Você tem que observar. Você tem que ter aquela experiência de que, não, eu quero ser, eu mesma, sempre quando estava ainda no primário, eu queria ser juíza. É uma vocação. Sempre quis, é uma vocação, você tem que querer. Porque se você não querer, não quiser, aliás, você não tem aquele amor àquilo que você faz. Então, se você faz, hoje em dia todo mundo faz assim com o dedinho. Eu digo, e lá dentro tem o quê? Tem realmente aquele amor? Não tem. Às vezes a gente chega aqui, um juiz que talvez não queira ouvir, um servidor talvez que não queira ouvir uma parte, porque, olha, veja bem, eu já fui advogado, e qual é a questão dos advogados? É dizer ao seu cliente, o juiz ainda não despachou. Mas o senhor não foi atrás? Não, fui, mas o juiz ainda não despachou. Não tem Isso prazo. É um horror. Isso é um horror para ele que é advogado e principalmente para o jurisdicionado. Né? Agora, eu sempre me preocupei em celeridade. E nós deixamos a vice-presidência nós recebemos quase 3.000 processos. Hoje nós temos, na hora que eu saí, tinha cento e poucos processos virtuais, que não eram virtuais, eram presentes, né? Então é assim, para ser juiz, primeiro tem que querer. Lá em Lisboa, por exemplo, tem uma escola que eu fiz parte várias vezes, pela Infam. Lá eu estudo igual promotor. Aí no final eu vou dizer, eu quero ser promotor ou juiz. É uma coisa certa. Isso deveríamos ter aqui também. E qual o maior desafio, desembargadora, de ser um magistrado em tempos atuais? Eu acho que o maior desafio, a obrigação do magistrado é julgar. É este olhar social que ele tem que ter. É o maior desafio. É ir lá em Saramirim, por exemplo, procurar o executivo, legislativo, as instituições todas, as escolas públicas, fazer alguma coisa que o tribunal, um juiz tem muita força, muita força. Em todas as comarcas que eu passei, a gente fez tudo o que quis.
Tudo. Doutora, se fala muito na parte política da solidão do poder. Ex-presidentes da República sempre falam isso, que ele está com toda a multidão, com tudo ao seu redor, com todo o poder, mas na hora de decidir termina sendo só ele. O juiz tem essa solidão também da decisão, porque a decisão dele vai agradar um lado e desagradar outro. Sempre é assim, né? Sempre é assim, mas isso faz parte do jogo, né? Eu nunca tive solidão, porque eu sempre tenho, quando eu vou julgar, eu peço a Deus que me inspire para me dar justiça. Me faça eu fazer justiça. E eu nunca me sinto só, eu acho que Deus está ali comigo, me orientando. Nós temos grandes teóricos que a gente segue, não é? Mas a maior teoria minha é a do povo. Eu não vou buscar, eu sempre digo, eu nunca vou atrás de juiz que tem pós, que tem mestrado, que tem doutorado, pós-doutorado. Aquele juiz que nunca, não é somente uma graduação que o fez chegar ali. Ele vai lá para o povo, ele realmente compreende aquele pessoal, a sociedade onde ele está inserido. Nós temos muitos juízes, exemplos aqui no Rio Grande do Norte, de juízes que fazem o seu papel de juiz, mas vai lá no povo, ajuda, faz, acontece. Eu fico muito encantada com isso. Isso é que faz o grande diferencial de um juiz moderno. A senhora também foi juíza, no caso, do Tribunal Regional Eleitoral, né? Chegou a ser presidente, né? Cheguei. Há diferenças em relação, logicamente que há diferenças do ponto de vista de conteúdo, mas em relação aos processos e às figuras envolvidas, há grandes diferenças do julgamento no Judiciário Normal e o TRE? Não, eu não acho não. Acho que como o Tribunal Regional Eleitoral, ele tem aquela só visão eleitoral, aquele público é aquele, que tem que ser aquele, não pode ser outro. Né? Mas é tudo igual. Eu acho que uma das coisas boas que o processo eleitoral tem é a celeridade processual. Os prazos são e diferentes. por que não fazem isso no geral? No geral? Eu fico assim, por que não? Por que não? Vamos ver se o povo ainda pensa nisso, para poder as pessoas não ficarem com aquela interrogação quando sai meu processo, perturbando os advogados, com ansiedade, adoecendo inclusive quando chegam aquelas decisões. E aquela espera atormenta qualquer jurisdicionado. Doutora, a senhora falou aí sobre essa questão do juiz ir ao encontro do povo e tal. Há aqueles que dizem que o juiz deve falar somente nos autos. E agora a gente está vendo aí muitos ministros do Supremo que, se o juiz já era distante, né, já existia esse pedestal, imagina um ministro do Supremo. E hoje os ministros do Supremo estão falando fora dos autos, dão entrevistas, circulam, são aplaudidos, são hostilizados. Como é que a senhora vê esse novo momento do judiciário hoje? Olha, se você me perguntasse assim, fizesse uma pergunta característica da minha profissão, eu diria, não, eu não vou responder. Eu acho que nós somos cidadãos, nós pagamos nossos impostos, nós podemos ter a liberdade de dizer alguma coisa sobre qualquer assunto. Mas tem assuntos que eu acho que um juiz não pode estar entrando. É inadequado. É inadequado. Você é um juiz. Você tem, claro, a gente tem aí essas redes que eu nem sei quem quem fala, quem não fala. Não me interessa. Eu sei que eu não falo em determinados assuntos. Claro, ótimo. Eu tenho meus pensares a respeito de muitas coisas. Mas se esses pensares, alguém pergunta sobre coisa específica de minha decisão, nem penso que eu dou retorno. Aí já é não. Eu acho que é, exatamente. Isso. Como é que eu vou julgar alguma coisa se eu cheguei aqui, a rede, a 8909, e falei sobre aquele assunto que eu vou julgar? Como? Contaminou, né? Como que é? Claro, sim, é óbvio. Então, o meu parâmetro, eu sou moderna, eu sou inovadora, sim, sou. Mas em assuntos que dizem respeito àqueles assuntos que eu vou decidir, eu não vou falar. A senhora falou aqui na questão... Aí sim vem a história de falo nos autos.
que é antigo, mas ainda existe. A senhora falou aqui sobre respeito. Como é que a senhora vê hoje esse clima de radicalismo, de polarização, que terminou provocando essa situação em que o ministro do Supremo não pode estar no restaurante, que o que discorda da atuação dele ou de uma decisão dele termina hostilizando a presença dele ali? Eu acho que isso são coisas que são levadas pela política, né? A política é uma coisa muito delicada. Então, esse aí é o tipo de assunto que eu também não vou falar. Eu acho que nós devemos ter respeito. A Constituição Federal já diz tudo. A Constituição Federal, todo mundo devia ter o primeiro artigo da Constituição na cabecinha. A dignidade da pessoa humana. Todos temos dignidade. Todos devemos ter respeito. E, principalmente, aquilo que a Constituição Federal diz dos 3 poderes. Então vamos ter respeito, vamos levar o projeto nosso de justiça e escola para esse pessoal que não tem respeito, que faz que nós todos ficamos de sobressalto com o que aconteceu, achando um horror. Não só nós, o mundo inteiro achou um horror. Então vamos ter respeito. E aí chegamos aqui. Não, eu quero perguntar aqui a doutora Zeneida uma última situação. A gente está vendo ela cheia de projetos, cheia de planos, e como ela bem citou aqui, ela é de vanguarda, né? E tem uma coisa que é meio incompatível com tudo isso, é a aposentadoria, né? Sim. A aposentadoria na função de desembargadora. A senhora vai se aposentar. Continua atuando depois dessa aposentadoria? Não, como é que atuando como advogado eu não quero. Eu quero atuar nesse olhar social que eu já tenho desde 1980. Tá? Aí eu quero, já tenho vários convites de ficar assim, assado, mas eu quero fazer isso que eu gosto. Isso que eu amo fazer. E já junto do povo. Você não sabe, todas as vezes que a gente leva, por exemplo, ou Justiça na Praça, ou Justiça à Escola, ou o próprio meio ambiente, que fizemos a última ação aqui em Nízia Floresta, você colhe mais do que você leva. Aprende mais do que ensina. Então eu aprendo mais, os feedbacks que vêm daquele povo humilde. Meu Deus, não tem pós-graduação, não tem um parâmetro para a gente dizer que sabedoria. Então isso tudo que eu tenho, eu acho que é porque também tive uma infância muito, muito difícil, e a gente que é mais humilde, a gente compreende as situações. E aí, não só como menina criada ali no tempo dos americanos, ali na base oeste, que ainda existe, mas assim, com o passar do tempo, que quando eu ainda estava no primário, que antigamente tinha primário, que era que eu acho certo, e depois veio o ginásio, depois veio o clássico. e eu já tinha aquela vontade, porque lá em Parnamirim tinha a juíza, doutora, hoje desembargadora Clotilde Madruga Alves Pinheiro. E eu achava aquilo uma coisa fantástica. Até o tenente Salatiel, que era o nosso vizinho, dizia: eu tenho medo dessa mulher. E eu disse: olha, se ele que é delegado, tem medo, imagine eu, pobre mortal, né? Pois é isso. Muito bem, então desejamos sucesso, né, Túlio, aos projetos que a senhora ainda há de desenvolver e tocar muito pelo judiciário mais próximo mesmo do cidadão e por uma população mais consciente também dos seus direitos e dos seus deveres também, não é isso? Sim. E chegamos então ao final de mais um Jornal da Manhã, Túlio Lemos. Eu falei aqui agora há pouco que... Você tem uma break news aí? Exatamente, sobre aquela operação, já tem aqui no portal da 98, você tem aí, exatamente, aqui, que aconteceu realmente essa busca e apreensão, uma operação da Polícia Federal chamada de Operação Faraó. A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União, deflagrou hoje a Operação Faraó, objetivo de apurar possíveis crimes relacionados ao desvio de recursos públicos federais oriundos do Ministério da Saúde para o Rio Grande do Norte. Cerca de 90 policiais federais estão cumprindo 20 mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal aqui do Rio Grande do Norte, nos municípios de Natal, São Paulo, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e Brasília.
Segundo investigações, no ano de 2017, o Ministério da Saúde transferiu para a universidade aproximadamente 165 milhões de reais para ser empregado na prevenção e combate à doença sífilis no Brasil. Outros detalhes você acompanha aí no portal da 98 FM e nos nossos noticiários. Agradecer aqui a doutora Zeneide Bezerra, é uma aula sempre de cidadania, de coisa importante, não só o judiciário, ela consegue, ela desnuda o judiciário, transforma em simplicidade, é muito bacana isso, parabéns, doutora Zeneide. Seja sempre muito bem-vinda ao Jornal da Obrigada Manhã, a vocês todos, obrigada, eu acho parabéns que pelo serviço. A gente tem sim que ver que o nosso tribunal tem um viés muito grande lá em cima, principalmente no CNJ, e nós não precisamos do CNJ, a gente precisa só daquele povo que está ali, naquela cidade onde a gente vai, para dizer, oh, que beleza, o tribunal chegou com as suas ações, com as suas atitudes, mudando o perfil de uma sociedade, principalmente dentro das escolas públicas de nosso estado. É isso aí. Então, chegamos ao final. A você, siga a Jovem Pan Natal nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações para não perder o Jornal da Manhã. Continue na sua programação na Jovem Pan com o Manhã da Pan, com Fernandinha Araújo, que tem muita música boa, e tem Túlio Lemos também, ao meio-dia. E no Deu Play, Alexandre Mulatinho e Georgia Neri. Bom dia a todos, um excelente dia. Valeu, bom dia, até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Natal, Jornal da Manhã Natal. Oferecimento Favorito Supermercado, uma experiência de compra do